Chegamos ao sexto capítulo do curso de opções binárias nível avançado. Esse capítulo é o Outros Tipos de Análise. Ele é um capítulo bem técnico, então eu peço por favor, se você não tiver 100% dedicado ao aprendizado, a aprender o que significa essas análises, como que funciona, então por favor volte outro momento, tá? Dedique-se extremamente a este capítulo, pois ele é um conteúdo bem técnico e pode demorar um pouco mais do que os outros capítulos, tá bom? Então, a primeira parte que a gente vai abordar seria a parte de análise psicológica, tá bom? A gente ouve muito falar, né, sobre price action, análise técnica, né, que envolve os indicadores, como já aprendemos. Porém, a análise psicológica, ela é uma análise de extrema importância no mercado, tá bom? Então, assim, mesmo não havendo nenhum motivo técnico ou fundamental para o preço cair ou subir, ele se movimenta em ondas, tá bom? Então, a teoria das ondas de Elliott, ela é uma metodologia que visa mapear os ciclos de uma série histórica de preços de uma ação ou qualquer instrumento financeiro, a fim de se obter um entendimento da dinâmica dos preços no momento presente, projetar futuros possíveis cenários e, consequentemente, auxiliar na tomada de decisão de compra ou de venda. Então, lá atrás, por volta de 1900, Elliott identificou ondas padronizadas nos preços, principalmente causadas pelo comportamento humano, visto que naquela época a análise técnica era quase ou nem utilizada na tomada de decisão na compra ou na venda de ativos. Naquela época era muito negociado os commodities, como ouro, prata, petróleo, etc. Então, pessoal, Elliott, ele depois de anos de estudo, né, também com base no que Down já tinha apresentado, ele chegou no seguinte padrão de comportamento do preço. Então, olha só. O preço normalmente ele se comporta em ondas, tá bom? Então, o Elliott ele identificou 5 principais ondas e após essa confirmação dessas ondas, um padrão de comportamento após isso. Então, olha só. O preço normalmente ele costuma seguir 5 ondas, sendo a primeira delas uma onda de euforia, tá? O preço ele se movimenta em alta porque as pessoas compram, tá bom? Logo em seguida tem uma onda de baixa, que é uma onda de medo, tá? Pelo fato do preço ter subido, os investidores, né, acabam vendendo as suas ações, né, para adquirir um lucro, tá? Mesmo que pequeno. Logo em seguida, após uma alta, o preço se desvalorizou. Isso dá possibilidades para o preço continuar subindo, tá? Porque ele possibilita novas compras. O preço subiu, ele caiu, possibilitou novas compras e agora ele sobe novamente, tá? E com a força maior, pois a euforia já passou, tá bom? Então há uma grande alta do preço devido a uma euforia momentânea, tá bom? E da mesma maneira que o preço ele caiu aqui após uma euforia, ele também vai cair aqui após essa grande euforia, tá bom? Isso é devido ao quê? Bom, quem comprou aqui atrás vai querer vender depois de uma boa valorização, tá? As pessoas vão querer oferir lucro, tá? Então acabam vendendo suas ações e após chegar num patamar que normalmente é a zona de 50% da FIBO ou até mesmo a zona de 61, o preço acaba subindo novamente, tá? Porque o medo já passou, quem vendeu fez um lucro, tá? E agora vai dar nova possibilidade para que o preço abra um espaço para compras novamente. Então o preço ele acaba subindo. Então, quando você vê esse comportamento de preço, uma onda de alta, uma de baixa, outra de alta e outra de baixa, e uma quinta onda formando as teorias das ondas de Elliott, tá? Então ele forma 5 ondas. A partir desse momento, o preço ele está suscetível a um novo padrão, que é o padrão ABC, tá? O padrão ABC, após uma alta, ele tem uma queda, que seria o padrão A, ele tem uma pequena alta, que seria o padrão B, e um padrão C, que seria a queda, né? Pois o que acontece? O preço, como ele subiu bastante, o pessoal que já comprou aqui embaixo
e vai vender aqui em cima, vai oferir um lucro. E quem compra aqui vai simplesmente falar, opa, o preço ele abriu uma nova janela para fazer compras, tá? Da mesma forma que ele abriu aqui e abriu aqui. Então quem comprar aqui vai também fazer uma venda aqui atrás, porém essa venda ela não vai ser necessariamente lucrativa igual essas outras duas, pois o preço ele tende a cair, pois ele já atingiu uma máxima, né, um pico, que seria tanto essa quanto essa quinta onda aqui. Então ele não vai conseguir alcançar novamente essas máximas, tá? Então por isso ele acaba caindo, pois as pessoas normalmente tendem a vender com baixo preço, tá? Acaba fazendo uma compra e vende assim que tem um pequeno lucro, tá bom? Então olha só, o que eu acabei de explicar. Quem compra na baixa prefere garantir um lucro pequeno que obteve numa alta pouco eufórica, por exemplo, né? Então, quando o preço cai um pouco, outras compras ocorrem com mais força e assim sucessivamente, tá? Então, olha só, a psicologia no trading ela está associada com o fator risco-retorno, onde as pessoas querem arriscar pouco e ganhar pouco, tá? Ninguém quer arriscar muito e ganhar pouco, tá bom? Você quer arriscar pouco e ganhar pouco, tá bom? Em teoria, você queria ganhar muito, porém, quando você arrisca pouco, é muito complicado você ganhar muito, tá? Demora muito tempo ou você deveria arriscar um pouco mais, tá? Então não vemos com muita frequência pessoas arriscando muito, pois foi difícil conseguir o dinheiro com o qual elas estão negociando. Tá? Então é muito comum vermos pessoas comprando com baixo risco e fechando uma posição ou vendendo-a quando obtém um lucro baixo, mas satisfatório. Bom, agora a gente vai introduzir a parte de padrões de cores, tá? Ou a famosa estratégia das cores. Quando você entra nesse tipo de análise do preço, você acaba não analisando o preço, e sim as cores das velas, tá bom? Então, é por isso que muitas pessoas acabam confundindo opções binárias com jogos, né, com cassino, pois o comportamento do trader ele tem muito a ver com o estilo de negociação ou de operação que ele faz, tá bom? Então, o padrão, né, de cor, ele é uma análise no mercado de opção binária, tá bom? Ele existe e você deve saber, mesmo que você não utilize, tá bom? Então, pessoal, esse é um tipo de análise probabilística que você identifica, né, e cataloga sequências de padrões de cores, como esses exemplos aqui, tá? Que eu vou explicar. Então, olha só, eu tenho aqui embaixo 3 padrões de cores, tá? Então, olha só. Eu tenho esse padrão, que é um padrão duplo de cor. Eu tenho esse padrão, que é um padrão triplo de cor. Esse aqui é um padrão quádruplo. Então, olha só. O primeiro padrão é um padrão muito famoso, que se chama padrão verde-vermelho, ou vermelho e verde, tá? Nesse caso, olha só. A gente vai ter 3 quadrados, no caso aqui, tá bom? Que, basicamente, cada quadrado desse compõe o quê? Uma vela vermelha, uma vela verde. Segundo quadrado, uma vela vermelha, uma vela verde. Terceiro quadrado, uma vela vermelha, uma vela verde. Tá bom? Então, quando quem opera padrão de cor, ele sempre opera ou contra ou a favor desse padrão. No caso, eu vou explicar a quebra desse padrão, tá? Eu vou explicar como vocês operam contra. Então, é o seguinte, se eu tenho uma vela verde, uma vela vermelha, uma verde, eu tenho um padrão de cor, tá? Quando eu tenho um segundo, né, uma duplicação desse padrão, que também seria uma vela vermelha e uma verde, tá? Eu tenho 2 padrões. E ainda eu posso ter uma triplicação. Eu também posso ter uma quadruplicação, mas é um pouco mais difícil, tá? Então, uma triplicação desse padrão, tá bom? Você já consegue operar para a quebra na próxima vela desse padrão. Então, se você percebe, esse padrão começa com uma vela vermelha, termina com a verde. Começa com a vermelha, termina com a verde. Uma vermelha e uma verde. A próxima vela, se ela simplesmente terminasse vermelha, ela daria ao ingresso, né, da quadruplicação desse ciclo, tá? Então, você simplesmente iria operar contra, né, a próxima vela ser verde, tá? Então, nesse caso aqui que deu vermelho, que deu verde, você operasse
contra, né, aqui deu bom, tá? Mas se por acaso a vela terminasse vermelha, você teria o início de um quarto ciclo. Mas se a próxima vela terminasse vermelha, então você também entraria na quebra do padrão, tá bom? Então nesse caso aqui, a vela seguinte foi verde e quebrou o padrão, tá bom? Nesse segundo caso, eu tenho um padrão vermelho, verde e verde, tá? Mas ele também pode ser um verde, vermelho e vermelho, tá bom? Nesse caso aqui, olha só, eu tenho um ciclo, tá? Vermelho, verde, verde. Abri um novo ciclo, vermelho, verde, verde. E um terceiro ciclo também, vermelho, verde, verde. Então, como eu acabei de explicar, a quebra do padrão ela vai ocorrer ou na abertura de um novo ciclo ou nas próximas velas que dão andamento no ciclo. Então, nesse caso aqui, o padrão continua, tá? Se cada ciclo começa com a vela vermelha, eu teria que operar para que essa vela fosse verde, para que quebrasse o padrão, concorda? Então, eu operei aqui, por exemplo, um call, tá? Uma compra, tomei loss, tá? Nessa próxima vela, eu iria operar vermelho mesmo, porque dentro desse padrão, a segunda vela seria verde, tá? Então, se eu estou operando a favor da quebra do padrão, então tem que ser realmente vermelho. Então aqui, tudo certo, tá bom? E tem também esse exemplo de 4 velas, tá? Então olha só, o padrão verde, vermelho, 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 que também poderia ser o padrão vermelho, verde, 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 tá? Então aqui eu tenho um ciclo, um segundo ciclo e um terceiro ciclo, tá? Você pode operar a favor da duplicação ou a favor da triplicação, tá bom? Ou de preferência operar na quebra desse padrão, tá? Após 3 ciclos, você opera a favor da quebra do padrão, tá bom? Então olha só, fechou o ciclo com a vela vermelha. A próxima entrada que eu daria para quebrar o padrão seria o quê? Uma vela verde, uma vela vermelha, tá? Entrando com a vela vermelha, eu já quebraria o padrão. Porém, você pode perceber que essa vela terminou verde, ou seja, ela começou, né, iniciou um quarto ciclo, tá bom? Ela iniciou um quarto ciclo. Porém, a segunda vela, ela teria que terminar vermelha para continuar o ciclo, tá bom? Então, nesse caso, que você, no caso, operaria para quebra do padrão, você teria que operar a cor oposta a essa. Então, aqui é vermelha, você operaria uma compra, tá bom? Para que essa vela terminasse verde. Beleza? Então, esse aqui é o exemplo, tá, de padrão de cor. Espero que não tenha ficado muito alongado, tá bom? Então, pessoal, após identificar a sequência máxima alcançada pelo ativo, é somente necessário aplicar o cálculo probabilístico que veremos no próximo capítulo, tá? Então, olha só. O que eu falo aqui, a catalogação de velas ela é importante porque você catalogando um determinado período, né, uma amostragem, você vai perceber que o padrão que você quer operar, ele pode ter 1 ciclo, 2, 3, 4, 5, às vezes até mais ciclos, tá? Padrão de ciclo assim, verde-vermelho ou vermelho-verde, eles podem ter, por exemplo, 6 ciclos ou 7 ou 8, tá? Ele pode ficar vela vermelha, verde-verde, vermelha, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha, verde, de uma maneira quase que infinita, tá? Então você tem que fazer uma catalogação e ver quantos, né, ciclos máximos foram encontrados. E com base nisso, você operar somente quando for favorável, tá bom? Porque se você vê que um ativo, por exemplo, o EURUSD, ele te dá 6 ciclos, né? Então não compensa você entrar após o terceiro ciclo, tá? No quarto, para o quinto, só para o sexto você conseguir ganhar, tá? Porque nesse caso aqui você entraria com mais 6 entradas, tá? Para você conseguir chegar no máximo de ciclos alcançados, tá? Então você ia usar o martingale até você conseguir ganhar o ciclo fechar negativo. Então esse cálculo aqui eu vou ensinar, tá? Nessa parte aqui. Então fechamos a parte de catalogação de velas, tá? Que é um tema importante. Para a gente entrar no tema de análise probabilística, tá? Catalogação de vela não é necessariamente análise probabilística, tá? E estratégias como a MHI, muitas pessoas falam que é probabilidade, porém não é, tá? A probabilidade, como vou mostrar aqui,
ele é muito diferente de somente você catalogar algumas velas, a falar, eu tenho aqui velas vermelhas, a próxima vela vai ser verde, etc. Isso não é probabilidade, tá bom? Então, olha só, análise probabilística, ela envolve a catalogação de velas, mas não somente isso. A probabilidade significa a mensuração de um evento ocorrer, tá? Eu quero que isso fique bem claro na mente de vocês, tá? Probabilidade significa a mensuração de um evento ocorrer. Pessoal, quando eu catalogo velas, eu não mensuro as chances dessa quebra acontecer, tá? Eu só opero a favor que quebre o padrão, tá bom? Mas eu não mensuro as chances que há para quebrar esse padrão. Qual que é a chance dessa vela ser verde? 50%? 100%? 80%? Não sei, você só cataloga, você não faz um cálculo probabilístico, tá bom? Então aqui vamos aprender a fazer esse cálculo, tá? Então, pessoal, quando se cataloga velas para dar uma entrada, não necessariamente você está fazendo a mensuração das chances, tá? Você pode somente estar operando contra a maioria, caso haja o equilíbrio das cores, né? Então, olha só. Isso aqui é análise probabilística, tá? É você mensurar a chance de um evento ocorrer. Próxima vela ser vermelha, próxima vela ser verde, de acordo com a base, tá? Então, pessoal, vamos entrar aqui na teoria do equilíbrio, tá? Existe uma teoria que diz que tudo que está em equilíbrio, tá? E esse conceito é aplicado no mercado de opções binárias da seguinte maneira. Olha só, muita atenção, tá, pessoal? Esse é um capítulo muito importante, tá? Após catalogar um período amostral, né? O que seria um período amostral? Você pode catalogar um mês, pode catalogar um dia, tá? Você pode catalogar uma semana, tá? Velas de M1, M5, M15, tanto faz, tá? Um período amostral que eu estou falando é um período qualquer, tá? De qualquer time frame que você quiser, tá? Então, nesse caso, eu fiz uma catalogação de 44 velas de 1 minuto, nesse exemplo aqui, tá? Então, aqui tem 44 velas, tá? Cada uma delas de 1 minuto, tá bom? Então, podemos perceber que existem 24 velas verdes e 20 velas vermelhas, tá? Não precisa contar, tá? É o que está aqui. Então, pessoal, olha só. Seguindo esse raciocínio, faríamos operações somente de venda, pois há uma maioria de velas verdes. Mas isso seria catalogação de velas e não probabilidade. Então, pessoal, olha só. Se a teoria do equilíbrio fala que tudo tem que estar em equilíbrio, então, numa amostragem, deveria ser 22 velas vermelhas e 22 velas verdes, tá? Nesse período de 44 velas, tá? 22 vermelhas e 22 verdes. Então, se eu tenho essa pequena discrepância de 24 velas verdes e 20 velas vermelhas, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu tenho uma discrepância de 4 velas. Eu tenho uma maioria verde e uma minoria vermelha, tá? Então, a teoria do equilíbrio, ele fala, olha, as chances das próximas velas serem vermelhas são maiores. Por quê? O preço está em desequilíbrio. Tá? Eu tenho 24 velas verdes, né, e 20 vermelhas. Então a chance da próxima vela ser vermelha é maior. Tá? Então, olha só. A probabilidade se aplica aqui na mensuração das chances da próxima vela seja vermelha, como eu expliquei, tá bom? Em teoria, quanto mais velas verdes houverem no período amostral, maior a chance da próxima vela ser vermelha, tá? Mas de quanto é essa chance? Aí entra a probabilidade, tá bom? Então, olha só, muita atenção no que eu vou falar. Vamos supor que em todas as nossas análises, no máximo, identificamos uma discrepância de 2 para 1. Repetindo, vou supor que numa base amostral, nós identificamos no máximo a discrepância de 2 para 1. O que significa que, no máximo, vimos um placar de 30 a 14. Nesse caso, tanto faz se são 30 velas vermelhas ou 30 velas verdes. Tá? 30 a 14 foi a discrepância que nós achamos. Então, olha só, isso significa que se houver um momento como esse, por exemplo, 30 velas vermelhas e 14 velas verdes, a probabilidade da próxima vela ser verde
é de 100%. Então, olha só, se na base amostral, né, na base de estudo, a gente identificou no máximo uma discrepância de 30 a 14, tá? A probabilidade da próxima vela ser a favor da minoria é de 100%. Tá? Porque a base que eu tive foi essa. E esse foi o máximo que eu encontrei de discrepância. Tá bom? Então, se esse é o máximo na base, isso quer dizer que a próxima vela tem a chance de 100% de ser a favor da minoria. Tá bom? Isso não quer dizer que possa ocorrer, por exemplo, 31 a 13. Pode ocorrer. Porém, na base de estudo, o máximo foi esse. Tá? Então, eu trabalho com a hipótese de que você está trabalhando com uma base confiável, tá bom? Mas nada garante que a próxima vela não seja 31 vermelhas a 13 verdes, tá bom? Então, olha só. Nesse quadro aqui, a gente trabalha com a mensuração, tá? Isso aqui seria o cálculo de mensuração de chances. Então, pessoal, se eu tenho 44 velas numa base e o máximo de discrepância que eu encontrei foi 30 a 14, ou seja, a próxima vela tem 100% de chance de ser a favor da minoria, tá bom? Porém, existe o placar, que é o placar de perfeito equilíbrio, concorda? O placar de perfeito equilíbrio, a chance da próxima vela ser a favor da minoria ou da maioria, que no caso agora é igual, é de 50%. Tá? A chance do mercado é essa, 50% de ser vermelha, 50% de ser verde, tá bom? Então, olha só, o cálculo é teoria simples, tá? Se nossa amostra identificou que 30 a 14 é o máximo, então o equilíbrio, né, nesse caso é 22, como eu falei, tá bom? Então, vamos fazer essa seguinte média para identificar as chances, tá? Então, olha só, se eu tenho 22 a 22 como placar ideal, equilíbrio perfeito, e que dá 50% de chance, e também tenho o 30 a 14, que é a minha amostragem, que é o 100%, a metade disso, né, seria o placar do meio. Tá? Então, que, por exemplo, eu tenho aqui 22 a 23, eu tenho 22 a 22, 23 a 21, 24 a 20, 25 a 19, 26 a 18, 27 a 17, 28 a 16, 29 a 15. Então você percebe que ele vai aumentando a discrepância. E quanto maior a discrepância, maior é a chance da minoria vencer. Tá bom? Então, se você perceber, o 26 a 18 ele está bem no meio, tá, dessas esses 9 cálculos, tá? Tá bem no meio. Então, se eu tenho 4 para a esquerda, 4 para a direita, esse aqui seria a minha mediana, tá bom? Então, como que eu faço esse cálculo? É simples. Eu pego 50% mais o 100%. E qual que é a chance? É a média, tá? 50 mais 100 dará 150, dividido por 2, que é a quantidade de itens calculados, e vou ter 75%. Tá? Essa é a chance da metade. Tá bom? E como é que eu faço o cálculo das demais, Paulo? É simples também. Tá? Como eu tenho aqui o 24 a 20, nesse caso, que está justamente no meio do menor e do meio, né? Então, olha só, eu tenho aqui, né? Eu preciso calcular ainda 3 itens, tá bom? Do menor, tá? 3 do menor e 3 para o maior. Então, para calcular esse aqui do meio, eu faço a mesma coisa que eu fiz do 50 e do 100, tá? Eu vou calcular o menor mais a metade, tá? E dividir por 2, tá bom? Então, eu encontro esse meio aqui, tá? Nesse caso, para calcular o do 23 e 21, e 20, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor e calcular esse 62,5, tá? Faço a soma, divido por 2, tem esse resultado. Esse aqui é a mesma coisa, eu vou somar esses dois aqui, tá? Que é a metade, tá? Esse aqui é o meio desses dois, tá bom? Então, sempre somando no meio, tá? Já que esse aqui tem como meio
o 62 e o 75, então eu vou somar os dois, dividir, vai dar 686, vai dar 68,8. A mesma coisa aqui. Como o 75 e o 100 dá uma metade, 77,5, esse aqui vai ser o meio, tá? Para calcular isso aqui, a mesma coisa. Eu somo esse com esse, dá esse aqui. Tá, pessoal? E assim sucessivamente, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro também, tá? Essa parte aqui da parte de cálculo probabilístico, tá? De chances, tá bom? Então tem muito a ver com a base, tá? A catalogação, mas a mensuração é um pouco mais complexa do que somente catalogar, tá? Tem também um item muito importante na probabilidade, que seria o processo estocástico. Tá? O processo estocástico, na probabilística, né, é aquele cujo estado é indeterminado, tá bom? Com origem em eventos aleatórios. Vou dar um exemplo. Quando você lança um dado, ele tem um processo estocástico. Tá? Por quê? Qualquer um dos lados, tá, do 1 até o 6, eles têm a mesma chance, tá, de cair de um lado. Tá? Você tem 6 números e cada um desses números, quando você jogar a primeira vez, ele tem a mesma chance. Tá? A chance de cair no 1 é a mesma de cair no 6, de cair no 4, no 5 ou no 3. Entende? É a mesma chance. Porém, é importante salientar a diferença entre aleatoriedade e estocasticidade, tá bom? Aqui vamos abordar estocasticidade e não simplesmente aleatoriedade, tá? Então, assim, normalmente os eventos estocásticos eles são estatisticamente aleatórios, tá? Todavia, podem eventuar não ser. É perfeitamente plausível, porém quase impossível, que uma série de 10 arremessos de dados gere uma sequência não aleatória. Tá? Por exemplo, 6, depois cai o 5, depois o 4, 3, 2, 1, depois 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá? Ou é um número constante. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e assim vai indo. Tá? Em 10 arremessos, imagina qual que é a chance de cair 10 vezes no 6. Né? É quase que impossível, porém pode acontecer, é plausível. Tá bom? Então, assim, apesar de coerente, a sequência estatisticamente não aleatória é estocástica. Tá? Pois surgiu através de um evento aleatório, o lançar de dados. Tá? Então, pessoal, no caso das opções binárias, não sabemos a cor que uma vela terminará, verde ou vermelha, concorda? Mas, conforme haja uma sequência de velas da mesma cor, seguindo o processo estocástico, é possível que a cor da vela seguinte seja oposta à das anteriores. Então, pessoal, como podemos identificar, a estocasticidade não é simplesmente a aleatoriedade. Tá? Eu vou operar aqui para que a próxima vela seja verde. Não é bem assim. Tá? Mas, com base em um estudo prévio, você consegue, em teoria, determinar a cor da próxima vela com base no histórico. Tá? Então, olha só aqui esse exemplo. No processo estocástico, ele funciona da seguinte maneira. Né? Após uma catalogação amostral de um ativo, você identifica que a sequência máxima alcançada de velas da mesma cor foi de 9 velas. Tá? Sempre na 10ª vela, a cor era diferente da sequência anterior. Ou seja, nesse exemplo aqui, aposto que vocês já viram muito isso, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas verdes, tá? Velas da mesma cor. Pessoal, chega uma hora que o preço não consegue mais subir tanto ou descer tanto. Então, o preço sempre vai reverter, tá bom? Então, como as opções binárias se baseiam em fechamento de vela, então imagina que em uma sequência de velas da mesma cor, a 10ª vela vai ser da cor oposta. Eu posso ter 9 velas verdes, 9 velas vermelhas. Em teoria, com base nesse estudo aqui, a 10ª vela será da cor oposta à sequência. Tudo bem? Isso não quer dizer, né, que sempre a 10ª vela vai ser vermelha ou vai ser verde.
tá? Isso aqui é só uma base, tá, pessoal? Já vi operando 16 velas da mesma cor, tá? Então imagina, você operando no martingale, imagina a nona vela, ok, a 10ª vela da mesma continua verde, a 11ª também continua verde e assim vai indo. Então você tem que ter um estudo, né, da base, tem que ter uma amostra para ver se realmente é viável operar com base na estocasticidade, tá? Então, seguindo esse raciocínio, sabemos que com base na amostra, né, que a gente tem aqui, temos 100% de chance de vitória na 10ª vela, tá bom? Ou caso haja uma sequência de 9 velas da mesma cor, tudo bem? Isso não quer dizer que sempre vai haver uma 10ª vela da cor oposta. Eu posso ter, por exemplo, uma quebra da estocasticidade na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª ou na 9ª vela, tanto faz, tá? Com base no nosso estudo, a 10ª vela teria 100% de chance, tá? Porém, a gente pode operar a favor dessa quebra nas velas anteriores, tá? Não tem problema nenhum. Então, é o que eu acabei de falar aqui, tá? Então, olha só, esse aqui seria basicamente o cálculo, né, da probabilidade de reversão no processo estocástico. Então, olha só, se eu tenho uma amostra que me deu que a 10ª vela sempre reverte, né, a cor com base na sequência anterior, quer dizer o quê? Pô, eu tenho o mínimo de uma vela, tá? Certo? Eu preciso de uma vela para que comece uma sequência, e eu tenho aqui que na segunda vela eu tenho 50% de chance tanto dela ser vermelha ou dela ser verde, tá? A minha chance dela continuar conforme a cor da vela anterior é de 50%, tá bom? Porém, conforme essa vela vai ficando da mesma cor, né, no passar dos fechamentos, a minha chance vai aumentando. Tá? Por quê? Da mesma forma que eu expliquei o tema anterior. Se eu tenho 100% de chance na 10ª vela e 50% na segunda vela, tá? Que é o mínimo, tá, pessoal? O mínimo é 50% nas opções binárias. Eu tenho chances iguais, tanto que a vela termine vermelha quanto que ela termine verde. Tá? Minhas chances são iguais. Tá bom? Então, a metade dessa sequência é o 6. Tá bom? Ou seja, fazendo aquele mesmo cálculo, 50 mais 100 dividido por 2, 75. Tá? Qual que é a metade entre 6 e 2? Tá? Seria a mediana 4. Tá? Então, para fazer o cálculo da 4ª vela, eu tenho que fazer 50 mais 75 dividido por 2. Tá? Qual que é a mediana do 2 e o 4? É o 3. Então, para fazer esse cálculo, eu faço o 2 mais o 4 dividido por 2. Eu tenho essa chance aqui. A mesma coisa aqui. Eu tenho 75 como metade, tá? Então, qual que é a mediana entre o 6 e o 10? É o 8, tá? Então, 75 mais 100 dividido por 2, 87, tá bom? A mediana 7, faço esse mais esse, dá esse, tá? Dividido, né? Esse aqui também, o 9, eu faço a soma do 8 mais o 10, divido por 2, tenho esse resultado aqui, que são as chances de reversão na 8ª, na 9ª e na 10ª vela. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais tipos de análise secundários. Tá bom? Muita gente acaba operando dessa maneira porque não quer analisar o preço como um trader de verdade, tá bom? E o fato, né, é até uma crítica que eu faço. É possível ganhar dinheiro com isso? Sim, é possível ganhar dinheiro fazendo esse tipo de operação. Porém, no momento em que você se dedica 100% à probabilidade, à catalogação de velas, ao processo estocástico, você não é mais um trader. Tá? Porque o trader ele não somente ganha dinheiro, ele também precisa analisar o mercado. Esse é o trabalho do trader, analisar o preço, o mercado como um todo e tentar prever com base nesse estudo. Tá bom? Então, esse aqui é o capítulo 6. É um pouco complicado mesmo de entender tudo isso, mas eu espero que vocês leiam, releiam e revisem essas informações. Até mais.